Bem-vindos ao BrasasCast, eu sou a Candy e hoje eu tô aqui com o Peter, o CEO do Brasas. Hello, Peter. Hello. No episódio de hoje nós vamos receber uma pessoa muito interessante que é o Léo Sonnenschein. Prazer, Léo. Seja bem-vindo. Ele é representante da Dimona, que é uma empresa especializada em produção de camisetas personalizadas. Bom, Léo, é muito bom ter você aqui com a gente. Conta pra gente, como que começou a sua vida profissional? Bom, primeiro obrigado pelo convite do Brasas. Obrigado por acertar meu nome, esse foi um desafio. Olha, minha vida profissional, eu tenho 38 anos, né? Estou na Dimona há 16 anos, sou diretor comercial de marketing, sócio da empresa, uma empresa familiar. Mas a minha vida profissional começa bem jovem, né? Eu comecei a trabalhar bastante jovem, com 16 anos, fui vendedor de loja. Mas eu valorizo muito também os trabalhos. Eu tive uma experiência de morar fora do Brasil e trabalhei em vários trabalhos, desde demonstrador de carpetes, que era um trabalho interessante, né? A gente tinha uma pilha de carpetes e os clientes chegavam, a gente tinha que tirar e colocar. Trabalhei no McDonald's também lá fora durante alguns meses, trabalhei como cleaner também lá fora. Enfim, eu tive várias experiências no início da minha jornada que me ensinaram muito sobre relacionamento, sobre operação, sobre o que é estar na ponta, que foi muito importante para a minha vivência. Mas fora isso, eu sou administrador de formação e trabalhei na TIM Brasil, né, na área de marketing e também na área fiscal, né? Eu entrei na TIM na área fiscal, mas já querendo para o marketing. Foi até um combinado que eu fiz na entrevista lá na época, como estagiário. Depois eu fui para a Kraft Foods, que hoje é Mondelez, né, que é uma grande multinacional de alimentos, também na área de vendas e marketing, na regional aqui do Rio. E saindo da Kraft, eu já assumi o desafio da Dimona, né, a empresa que foi fundada pelo pai do meu padrasto. E desde então, eu costumo dizer que na Dimona, nesses 16 anos, é como se eu tivesse trabalhado em várias empresas ao mesmo tempo, né? Pelo volume de projetos, pelo volume de possibilidades que eu tive a oportunidade de liderar lá dentro. E a gente pode contar um pouco das histórias aqui dessa empresa super rica em histórias, em cultura, em vivências, né? A camiseta, que é o nosso produto principal, personalizada, ela abre um mundo muito interessante pra gente de possibilidades, né? Como a gente personaliza, cada projeto e cada cliente é uma história diferente. Então isso abre pra gente sempre vertentes muito interessantes de como entender o que aquele cliente precisa e como oferecer para ele um produto dentro do que é a expectativa, né? O próprio Brasas é nosso cliente há algum tempo e já tive no Brasas há uns anos atrás para conversar, entender. E a Dimona acaba abrindo muitas possibilidades, né, nesses projetos, da gente conhecer pessoas, da gente conhecer histórias. E o nosso desafio é transformar essas ideias em histórias em produtos, né? E ao longo da minha jornada na Dimona, nesses 16 anos, eu tive a oportunidade de vivenciar vários projetos, conhecer muitos projetos interessantes, histórias interessantes e pessoas legais. Maneiro, maneiro. E na sua opinião, você teve alguma influência, enquanto você ainda era criança, para escolher essa área comercial? Com certeza, né? Eu acho que a minha família, eu venho de uma família de comerciantes, minha avó era sacoleira quando eu era jovem, demorou muitos anos para conseguir abrir a primeira loja dela. Minha mãe é assistente social de formação, mas também se transformou em comerciante, era designer de joias e depois montou o ateliê dela. Meus tios também têm loja no Saara. E meu padrasto, né, que minha história é interessante, né, eu costumo dizer que eu tenho 2 pais. Meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito jovem, eu tinha 2, 3 anos. E meu padrasto veio morar com a gente, eu tinha 5. Então ele acompanha todo o meu processo. A vida inteira, né? Que a gente lembra a vida inteira. Exatamente. Então, e o meu padrasto tinha a Dimona, né, na época. Na verdade, ele e o irmão dele, o Luiz, né, que é meu tio. Então eu tenho uma influência muito forte familiar no comércio, mas eu também sempre tive essa veia, esse DNA, né, do empreendedor. Eu lembro quando eu era criança que eu fazia várias atividades comerciais, né?
exemplos, muitas vezes eu pegava os meus objetos, ia pro Play da minha casa, montava uma lojinha no Play, botava os preços e ficava esperando o pessoal passar. Mas aí eu desisti porque, tipo, terça-feira, 2 da tarde, não tinha ninguém no Play, né? Ninguém passava, né? Quem passava era o pessoal da faxina, o pessoal enfim, ninguém queria comprar nada. Eu pegava os meus livros, por exemplo, meus livros infantis que eu tinha na época, eu organizava uns estandes no meu quarto, fazia a Bienal do Léo, que eu chamava de Bieléu quando era moleque. Muito bom. E cobrava ingresso, claro. Óbvio. Fazia show de mágica no meu quarto, cobrando ingresso, claro. Meu pai trabalhou 40 anos na Petrobras, né? Meu pai, concursado da Petrobras, trabalhou a vida inteira lá. E quando era garotinho, eu ia visitar ele no trabalho. Eu sentava lá, pedia umas folhas de papel, fazia vários desenhos, assinava e saía vendendo os meus desenhos. Artista nato. Todo mundo achava super bonitinho e tal. E eu sabia, eu usava isso. Falava, é bonitinho, mas compra aí. Muito bom. Enfim, eu acho que a veia do comércio, ela tá no DNA, tá na alma, né? É uma coisa que se aprende, mas eu acho que também vem muito da tua formação, dos exemplos que você tem na sua vida, enfim, acho que tudo isso acaba influenciando. Todo mundo tem que vender, né? Então você vai acabar trabalhando para alguém que vende. Tem jeito. É verdade. O tempo todo, né? O tempo inteiro, nossa vida é isso. Eu tava vendo no site da Dimona, que foi fundada em 1967. Exatamente. E a história é muito parecida com a história do Brazas, porque o George também, fundador do Brazas, saiu da China, veio pro Brasil e fundou em 1966 o Brazas. Nossa. Então, assim, tem uma questão de uma pessoa que vem de fora, monta, e a gente consegue... Demais. Trancos e barrancos estar aqui até hoje, né? Eu acho que ser empreendedor no Brasil, isso é uma história incrível. Mas a Dimona foi em 1967 e tem uma história parecida, né? A Dimona, ela começa, na verdade, assim, nosso CNPJ é de 67, mas o modelo era outro, né? Na verdade, o Severin, que é o pai do Eduardo, meu padrasto, do Luiz, meu tio, ele vem fugindo da Segunda Guerra, nós somos de uma família de origem judaica, e o Severin passou por todos os dilemas e dramas da Segunda Guerra, do nazismo, enfim. Teve a família completamente destruída, e ele chega quase como um refugiado no Brasil, sem falar português, né? As pessoas falam assim, não começou do zero, começou do menos 100, né? Porque a pessoa chega sem nem falar língua, português não é uma língua fácil de aprender. Não é uma língua fácil, enfim, um lugar totalmente diferente, uma cultura completamente diferente, com todos os dramas e dores de um pós-guerra, né? Então, realmente, até hoje a gente conta muito essa história, né? Para quem trabalha com a gente. Porque hoje parece que tudo é mais fácil, mas a gente, desde deixar uma luz acesa até deixar uma camisa cair no chão, a gente costuma tentar falar, olha, deixa eu te contar um pouco a história dessa empresa para você entender como é que isso aqui começou. E o Severin fundou em 67, né? Depois veio o Eduardo e o Luiz pro negócio, mas era um comércio normal de roupas e tal. A Dimona começa realmente a vender camisetas na década de 80, quando na época a gente era um grande distribuidor de Hering, Sulfabril, enfim, essas marcas, as grandes indústrias que tinham na época de t-shirt básica e tudo. E a partir da década de 80 a gente começa a ver, a gente não, né, que eu tava nascendo, né? A gente começa, nasci em 84, a gente começa a entender que cada vez mais a personalização seria uma tendência, né? Ainda já na década de 80. E um dos primeiros pedidos que a Dimona teve foi para a abertura do McDonald's da Sans Pena, que eu acho que foi o segundo do Brasil, uma coisa assim. E na época o Luiz ele mesmo estampava com o pessoal, botava na caixa, botava no carro dele e levava para entregar. Então, assim, era realmente começou muito pequenininho do zero. Mas com um baita cliente. Com baita cliente. E hoje a gente é uma empresa que personaliza uma camiseta, se você precisar, né? A gente tem as nossas lojas físicas, onde você pode chegar com a sua... Tem cliente que chega ainda com pendrive, manda e-mail, enfim, tem de tudo. Até milhares de camisetas, com projetos gigantescos, né? Como Jogos Olímpicos, que a gente fez, camisetas oficiais dos Jogos, quase 1 milhão de camisetas que a gente produziu para os Jogos no Rio, enfim. Então a gente vai para todos os segmentos, todos os tipos, marcas, B2B, B2C,
pequenas empreendedores, né? A gente faz a camisa do cara que é o eletricista que trabalha sozinho, até a camisa da Coca-Cola, né? Ou do Brasas. A gente trabalha com todos os tipos de tamanhos de empresas e corporações e, de novo, cada um tem a sua história, tem a sua especificidade, tem os seus desejos, né? A gente costuma falar muito nos treinamentos na Dimona que a camiseta personalizada, ela tem um valor emocional muito forte para quem está fazendo, né? Às vezes a gente recebe... Tem todos os tipos de histórias possíveis, né? Às vezes vai uma mãe que perdeu um filho e quer fazer uma camiseta para um velório, assim. Rola isso. Sim. Né? Uma carga emocional muito forte. Ou às vezes é um empreendedor que tá abrindo a carrocinha dele de cachorro-quente, que é o grande sonho da vida dele, e a camiseta é aquela coisa de vestir a camisa, né? E a camiseta é o troféu dele, caraca, é a realização física, né? do negócio dele. Então, a Dimona conversa muito isso com a equipe interna, da nossa responsabilidade de entender o que o cliente precisa e entender que não é só um pedaço de pano com um pouco de tinta. É uma história, né? Totalmente, né? Uma história... E aí tem de tudo, né? A gente trabalha com campanhas, muitas vezes... a gente fez, por exemplo, aquelas camisetas mexeu com todas, lembra? Que virou uma febre no Brasil todo, e a camiseta era o símbolo, né? Enfim, tem de tudo. Tem a parte política, quando as pessoas querem expressar alguma coisa, tem a parte de opinião. Religiosa, né? Religioso, empreendedorismo, eventos, enfim, homenagens, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, presentes, enfim. Então, o nosso produto, ele é uma folha em branco, né? Uma camisa em branco que ganha paixão e emoção quando o cliente coloca aquilo que ele deseja. E o nosso desafio é transformar essas ideias, esses sentimentos no produto da melhor forma possível e atender a expectativa do cliente, né? O cliente, quando compra com a gente, ele está imaginando o produto dele. Sim. Ele não está vendo pronto. Sim. Então, quando o Brasas liga pra gente que vai ter um evento para lançar o podcast do Brasas, ele está imaginando a camiseta como vai ficar. E a gente precisa captar a ideia para poder atender essa expectativa. Isso é um super desafio. Não é fácil. Eu costumo dizer que se fosse fácil, existiriam várias Dimonas por aí. Não existe, né? Realmente, é difícil achar. É difícil. Porque é um negócio difícil. Né? Um negócio que é um negócio para você escalar um pouquinho mais difícil. Enfim, a gente precisa trabalhar muito maquinário, técnica, treinamento, sistema. E é o que a gente vem fazendo nos últimos 20 anos, né? Eu acho que é uma coisa assim que você estava falando, né? Que você coloca a marca dos outros para fora. Eu acho que é difícil e não é uma coisa que tá simples na cabeça de todo mundo. Vou fazer uma blusa, vou falar com a Dimona. Como é que é esse desafio de que você estava botando a marca de todo mundo para fora e como é que você encaixa a sua marca, como é que você vende a sua marca, né? Esse que eu acho que é o grande desafio que eu imagino acontecer. Eu costumo dizer que se a gente botasse a nossa marca para fora, a gente seria uma marca muito conhecida, né? Porque as marcas de grife, você usa a marca com a grife para fora. A Dimona não. Geralmente, quanto maior, melhor, né? Quanto maior, melhor. Mas a Dimona não é isso. A Dimona é uma ferramenta. O que a gente quer ser, enquanto marca, é oferecer para as pessoas e para as empresas, para as pessoas e para as empresas, as melhores ferramentas possíveis. Isso tem a ver com atendimento, tem a ver com qualidade, tem a ver com tecnologia de impressão, tem a ver com tecnologia de integração, tem a ver com entrega, tem a ver com relacionamento. A gente tem a ver com os meios, né? A gente tem um site hoje, por exemplo, que você pode fazer a sua camiseta num estúdio 3D super legal, super automatizado, enfim. Então a nossa marca, ela se fortalece quando a gente oferece para o cliente facilidades, preço, entrega, velocidade de entrega. E variedade de produtos também, né? Porque hoje vocês não vendem só camisetas, Exatamente. Né? Vocês vendem mais coisas, tipo caneca, bolsa, né? Ecobag. Ecobag, caneca, pôster, bottom, boné, né? aventais, enfim, a gente está aumentando cada vez mais a nossa linha. Legal. E não só isso, né? A camiseta não é um tipo só, né? Tem várias modalidades. A grade é gigante, né? E tem a camiseta mais promocional, tem a camiseta mais premium, a estonada, com lavagens diferentes, cortes diferentes. E tudo isso a gente fabrica na nossa fábrica aqui em Duque de Caxias, né? A gente montou a nossa fábrica. Todo mundo chama a gente de louco, porque antigamente a gente trazia as camisetas do Sul e a gente resolveu montar uma fábrica no Rio de Janeiro.
E todo mundo, vocês são malucos. E foi a melhor coisa que a gente fez. A gente ganhou muito em qualidade, a gente tem um super orgulho da nossa fábrica. Conseguimos formar um time de costureiras que moram todo mundo pertinho, vai de bicicleta. Cara. Legal. E assim, mulheres batalhadoras demais, guerreiras demais, que conseguiram trazer pra gente um padrão de qualidade. Trouxemos maquinários de última geração na parte de corte. Hoje todo o nosso corte é automatizado, não tem mais aquela coisa manual que às vezes tira o padrão do produto, né? Então assim, a gente avançou muito nessa parte de qualidade, de padrão, de velocidade, né? E de ter o controle, né? Hoje a gente consegue controlar o que entra e o que sai de produção. E isso é super importante, principalmente nesse novo nicho que a gente trabalha hoje, que a gente pode falar daqui a pouco, que é a estamparia sob demanda, o print on demand, né? Que é hoje uma avenida de crescimento da empresa, não só no Brasil, mas também no exterior, né? A empresa internacionalizou e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Legal. Você acabou de falar do contexto internacional, né? E eu queria saber se você já teve experiências internacionais participando já da Dimona ou antes da Dimona, né? E como que essas experiências influenciaram você a ter o olhar que você tem hoje para a Dimona, né? Porque hoje você é diretor comercial, como que isso te influenciou? Eu tenho um mantra na minha vida que viajar é quase que uma necessidade fisiológica, né? Eu acho que quando eu fico muito tempo sem conhecer algo novo, eu sinto que minha vida tem algo errado na minha vida, assim, sabe? Porque tem gente que se realiza de diversas formas. Sim. Eu me realizo como pessoa, me conectando a novos lugares, novas pessoas, culturas, né? E eu tenho aquela coisa de chegar num lugar novo e falar, caraca, eu cheguei até aqui, sabe? Eu tenho essa coisa dessa gratidão de poder estar num lugar legal, longe da minha casa, e falar, pô, que bom que eu consegui chegar aqui, né? Quase como se o meu objetivo de conquista de vida fosse poder caminhar pelo mundo e ir para os lugares. Eu sempre tive isso, né? E com esse objetivo, eu tive sim a oportunidade de morar fora. Eu morei fora durante um ano na Austrália, quando eu era mais jovem. Muitos desses empregos que eu comentei foram lá, né? Eu venho de uma família originalmente classe média, né? Então, assim, eu nunca passei necessidade, nunca tive nenhum tipo de dificuldade na minha família, mas na Austrália eu queria muito ganhar vida, né? Eu queria muito ser independente e tocar minhas coisas. Então lá eu comecei trabalhando com demonstrador de carpete, cleaner, enfim, os trabalhos mais operacionais possíveis, né? Que é o que eu... Lá fora chama-se de subemprego, mas eu acho uma super injustiça esses nomes Sim. que são dados, porque são empregos... Conheci pessoas incríveis, sonhadoras. Tão dignos quanto os demais. Totalmente. Né? E que pessoas que estão... fazem com... Não importa o que elas estão fazendo, elas estão trabalhando e... Se dando o melhor de si com o maior carinho, né? Eu acho que totalmente, né? E eu convivi com pessoas na Austrália de diferentes nacionalidades. Eu lembro quando eu trabalhei no McDonald's, eu trabalhava na cozinha do McDonald's, né? Trabalhava com indianos, paquistaneses. Legal. E aí você começa a entender o que é o mundo, o que é a diferença cultural, o sonho de cada um. E é muito legal porque hoje, muitos desses estão em posições super legais, assim, na vida, sabe? Tem um rapaz chamado Prashan, o nome dele. Ele era do Paquistão. Cara, super gente boa, trabalhador pra caramba. E hoje ele tá morando na Austrália ainda. Mas ele se formou, acho que ele é engenheiro. Enfim, tá super bem. E você vê, né, que aquelas pessoas estão ali super dedicadas e com um sonho grande para conquistar. Mas na Austrália, eu comecei a fazer eventos, né? Eu percebi que tinha uma comunidade brasileira muito forte, de jovens, e que queriam estar juntos, né? O brasileiro tem isso, né? A gente finge que quer estar longe dos brasileiros. Mas acaba se juntando. Mas não quer, é verdade. né? A gente, eu tô aqui na Austrália, eu não quero conhecer os australianos. Falar inglês. Passa um mês, mas... Sabe, a coisa da língua, de você poder se abrir, de você poder falar. Tem um senso de comunidade, né? Você quer pertencer. Não que você não pertença ao local que você está, mas quando você encontra alguém da sua terra natal, você já tem uma conexão, né? Tem uma conexão. E o brasileiro é diferente de qualquer outra. É diferente, gente. É diferente. É a gente verdade. tem uma cultura que quando você tá lá fora, longe, você valoriza, né?
cara, de você ter amigos que aparecem a qualquer hora, de você abraçar, de você se relacionar. Até o relacionamento amoroso do brasileiro é diferente, é mais... Sim. Caloroso, né? É diferente. Ainda mais na Austrália, que a cultura é muito diferente. Então eu percebi que os brasileiros queriam estar juntos, mas as festas brasileiras que tinham lá eram festas pensadas para gringo, não para brasileiro. Então era cheio de brasileiro, e aí entrava a passista do carnaval, com aquela fantasia do carnaval, aquela música, bem assim, bem o estereótipo do gringo, né? Do Brasil pro gringo. E aí eu lembro que eu ia ter meu aniversário, né? Eu tava lá, ia fazer 21 anos de idade na época. E tinha um cara que organizava as festas brasileiras. E eu tinha um amigo meu da Bahia, de Salvador, a gente morava junto. Falei, cara, vou fazer meu aniversário, mas, pô, não preciso de um lugar legal, vou ligar pro cara. Liguei pro cara e falei, olha, o negócio é o seguinte, vai ser meu aniversário, eu quero fazer a minha festa de aniversário, mas eu queria mudar completamente as músicas. A temática. Vamos fazer junto? Ele falou, tá bom, vamos. E eu fui ser o DJ da festa, nunca tinha sido DJ na vida. Aí, na época eu levei meu case, né? CD desse tamanho, né? Aliás, eu tenho até hoje, nunca consegui jogar fora esse case, hoje não tem utilidade nenhuma, mas... Histórias. Relíquia. E eu comecei a discotecar ali, né? Tem até fotos disso. E foi super legal, assim, claro que eu fiz um monte de cagada de vez em quando ali no CDJ. Passa de um para o outro, mas... Mas assim, a galera entendeu, sabe? Tocava as músicas que a galera queria ouvir, as bandas da época, né? Tocava as músicas que o brasileiro queria ouvir na noite, mas não eram as músicas... E foi super legal, e quando acabou a festa, o cara entendeu que foi um negócio diferente. E eu liguei pra ele e falei assim, cara, então, agora a gente vai ser sócio. A gente vai começar a fazer as festas juntos. Ele, pô, tá bom. Ele ficou meio assim, sem saída, né? E aí a gente começou a fazer eventos na Austrália, né? Fiz muitas festas lá, eu tinha tido banda no Brasil, né? Que é um outro capítulo super importante, que é a música, e eu tocava guitarra. Gravamos disco, fizemos tudo isso, mas eu não tocava guitarra tão bem, mas eu era muito bom para articular os shows, né? Eu achava o lugar, eu vendia os ingressos, então eu tocava, a banda me aceitava, mas eu entregava um show com o público, vendia para todos os meus amigos, enfim, legal. Dava lucro, isso com 16 anos de idade, né? Mas então a gente começou a fazer evento na Austrália, e desses eventos tiveram várias festas, depois isso caminhou para a organização de campeonatos de surf, né? Eu também não surfava, mas a gente fez campeonatos de surf para todas as escolas de inglês que tinham brasileiros, isso virou um business, né? Legal. E aí eu resolvi pegar o dinheiro que eu ganhei e viajar, né? Missão de vida. 21 anos, não tinha mais nada pra fazer, era isso, né? Tinha trancado a faculdade, fui pra Indonésia, Tailândia, Fiji, Nova Zelândia, enfim, rodei lá o lado de lá. Voltei pro Brasil um ano depois sem dinheiro nenhum, mas assim, realizado, que eu tinha conhecido uma área do mundo ali que eu nunca tinha imaginado, não mais naquela idade. Então eu acho que essas experiências, aí de lá pra cá, enfim, eu viajo sempre que eu posso. E não só como turista, né? Às vezes as pessoas até têm um pré-julgamento, pô, não para de viajar. Não é isso, cara. É que eu acho que quando você tem acesso a outros países, você tem acesso ao passado e ao futuro, dependendo de onde você vai. Né? Verdade. Você vai para os países mais desenvolvidos, você vê o que é tendência, o que dá certo, né? Como é que eu trago isso pro Brasil? E você vai em países, às vezes, mais atrasados e você fala, pô, isso aqui tem no Brasil dá certo, né? E ver outros valores também, né? De tradição, né? Questões que realmente ajudam você a ter um olhar, como você falou, para frente e para trás. Né? Totalmente. Então, assim, eu acho que... Infelizmente, a gente vive num país que nem todo mundo tem oportunidade de viajar. Assim, acho um grande problema, mas graças a Deus eu tive essas oportunidades. E é uma grande... Para mim, é muito importante para a minha formação como empreendedor essas experiências, né? Hoje eu conheço, sei lá, mais de 30 países... E tenho um orgulho disso, e acho que no final da vida, assim, o que fica é isso, né? As histórias. É verdade. É verdade. E você comentou aí que desde que você era adolescente, você tinha essa pegada para vender e falar e promover, né, o seu negócio. E a gente quer saber um pouquinho mais como que vocês se tornaram, como que assim, a Dimona, ela tem um alcance notório, né, notável no mercado. Como é que vocês viraram fornecedores de grandes marcas? A gente
A Dimona tem uma questão no DNA muito forte, que é agilidade. Né? Hoje existe um conceito chamado estamparia sob print on demand, que é estamparia sob demanda, que é você, explicando rapidamente, porque é importante esse entendimento. Sim. Antigamente as marcas compravam os produtos, estocavam e vendiam. Então você tem uma marca de camiseta, você quer lançar, 20 estampas, você produzia as 20 estampas nos tamanhos PMG e GG, em 10 cores diferentes, botava ali na prateleira e saía para vender, o cliente comprava e você entregava e tal. E a Dimona, desde sempre, ela teve um diferencial de agilidade. A gente tinha estamparia em cima da loja, né? Então o cliente chegava, tem um evento amanhã, 3 da tarde, eu preciso de 800 camisetas para hoje. A gente ia lá e fazia, todo mundo ajudava, estampava, separava a camiseta. Então, na verdade, o conceito de print on demand, que hoje é uma referência, quase que uma vertical nova no mundo, a gente fazia lá atrás sem saber, né? Uhum. O cliente via com pedido, a gente estampava e o cara entregava. Sem ter o nome bonito. Exatamente. Então, assim, a gente brinca muito com isso, né? Que a gente já fazia isso lá na origem, né? Então, acho que a gente ficou muito conhecido como uma marca que fazia milagres, né? E a camiseta, ainda mais pros eventos, enfim, na década de 80, 90, as empresas davam muitos brindes, né? Diferente de hoje, que é um pouco menos, mas naquela época não tinha o digital ainda, então tinha muitos distribuição de brindes. A camiseta sempre foi a última coisa que os produtores pensavam, né? Primeiro eles, onde é que vai ser o evento? Qual vai ser a atração? Qual vai ser a música? Como é que eu vou... Enfim. E a camiseta era sempre a última coisa. Esqueci. E aí, liga pra Dimona, né? E a Dimona sempre... Então esse diferencial é uma coisa que a gente até hoje se esforça muito para não perder. Isso tem aqui, olha, eu vejo quando a gente está no marketing, a gente está falando de evento, por esse tempo aqui só na Dimona. Exatamente, eu fico feliz de ouvir isso. Obrigado. O marketing é só assim, isso vai só na Dimona. Liga então assim, a gente já salvou muitos projetos e muitos empregos. Com certeza. De pessoas que esqueceram, que deixaram para a última hora, ou que fizeram em outro fornecedor e deu errado, acontece muito, por R$1 mais barato. E aí o cara não entregou, e aí o cara não atendeu o telefone mais. E isso acontece até hoje, muito. E o cara liga, Dimona, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não fechei aquele orçamento, mas eu preciso para amanhã, meio-dia, e a gente costuma fazer umas doideiras aí para entregar. E aí eu tenho um time incrível, assim, que entende isso e que veste a camisa, literalmente. E isso acontece muito, carnaval, né? Enfim, a gente faz hoje dezenas de blocos de carnaval, a gente faz vários camarotes na Sapucaí com camiseta, a gente faz, enfim, uma série de eventos, grandes eventos, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre os eventos. É isso que eu ia te perguntar, você poderia contar um pouquinho mais sobre os eventos que vocês atuam e como que vocês chegaram nesse nicho de atuação? Porque a gente vê que vocês começaram primeiro com empresas, né? Como você falou, todos os nichos que você comentou. Mas vocês também atuam com grandes eventos. Você falou agora do carnaval, mas acredito que tenha muito mais eventos que vocês já atuaram também, né? Sim. A gente avançou muito na qualidade do produto, né? Tem gente que conhece a Dimona lá de trás e acha que a Dimona é só uma empresa de camiseta promocional. E não é isso, né? A gente avançou muito e hoje a gente tem uma linha muito completa, com maquinários de estamparia que ninguém tem no Brasil, com tecnologia. A gente tem um maquinário, a gente foi a primeira empresa a importar para o Brasil o Silk Digital HD, que é a tinta biodegradável com estamparia, tecnologia israelense, com estamparia direto, sem utilização de água, sem resíduo, sem nada, e com impressão em altíssima resolução, né? Então tudo isso trouxe para a gente novas possibilidades, né? Possibilidades de trabalhar com grandes marcas e eventos, e a gente vem apostando muito nisso de ser a fornecedora de produtos oficiais, principalmente. Isso abriu uma vertical nova na empresa, né? Hoje os eventos representam 25% da nossa venda, né? A gente fornece produtos oficiais para revenda de eventos como o Rock in Rio, né? Que a gente fez 11, 13, 15, 17, 19 e 22. Legal. A gente fez a JMJ em 2013, que foi a visita do Papa no Brasil. Foi um evento gigantesco. Foi aquele lá em Aparecida, não foi também que tinha tanta gente? Foi no Rio, foi em Copacabana. Na verdade, quando a gente assinou o contrato da JMJ,
era o Papa alemão, o Bento, né? Uhum. E assim, com todo respeito ao Bento, enfim, ele era um papo mais sério, tudo. Sei. Mas no meio do caminho mudou pro Francisco, né? Pro Papa Francisco, que teve aquela mudança, você lembra disso? Lembro. E era um Papa sul-americano, né? E aí a primeira viagem internacional dele ia ser na jornada em Copacabana. Então foi um negócio de maluco, assim, né? A gente tem várias histórias dessa jornada, porque as paróquias do Brasil inteiro iam vir para Copacabana. A gente criou um serviço de personalização por telefone, né? A gente tinha um e-commerce já em 2013 da JMJ, mas ligavam as senhorinhas pra gente: oi, eu quero personalizar a camisa da JMJ com a minha paróquia. Ah, pode fazer no site. Não, meu filho, eu não sei fazer isso não. E aí a gente falou: cara, isso é um nicho, queremos o Disque Paróquia. Quase um Disque Cookie, né? Que era antigo, o precursor do iFood. Disque Paróquia, a galera ligava, e assim, era impressionante, porque ligavam as senhorinhas pra gente com pedido de, ó, tenho aqui 80 pessoas, eu tô com um dinheirinho na mão, pra colocar, pô, como é que eu faço? Onde é que eu deposito? E a gente mandou camiseta pro Brasil inteiro, a gente vendeu 80 mil camisetas por telefone. Nossa. Maracanã de camiseta. Só por telefone, a jornada foi 400 mil camisetas. E foi super legal. Enfim, além da jornada, a jornada é milhares de histórias desse evento super legal. Capítulo à parte, né? Capítulo à parte. A gente hoje faz eventos como... Quando eu digo que a gente faz, é que a gente fornece para as operações, né? Não é que a gente está lá vendendo, a gente é fornecedor, né? É importante sempre falar isso para não confundir, né? Não confundir. A gente tem clientes e parceiros que operam e a gente é fornecedor usando essa velocidade de reposição, né? O Rock in Rio, por exemplo, a gente tem um case com o Rock in Rio que é fenomenal, né? O Rock in Rio a gente produz... São 2 semanas de festival, né? A gente começa na sexta e vai até domingo e retoma na quinta. E o Rock in Rio, não sei se vocês já foram, mas a loja oficial tem várias estampas e você nunca sabe qual de fato vai vender, né? Então o nosso parceiro operador lá dentro, a gente prepara o primeiro lote, entrega, a gente fica com uma operação montada para o festival e vai entregando conforme a venda. Repondo. Então toda segunda semana, geralmente, é produzida de domingo a terça. Mas aí vocês já sabem qual vende mais, já se prepara. E a partir de quinta é dia a dia, às vezes 2 vezes por dia. Para repor? Para repor. É uma máquina, né? Então, às vezes, assim, domingo, último dia de festival, 5 da tarde, tá chegando o caminhão da Dimona. Nossa. E assim, a gente criou um case de verdade que potencializa muito o lucro do nosso parceiro, porque ele tem sempre o produto que vende. E não só isso, né? Ele fica com um encalhe muito pequeno. O encalhe, o último Rock in Rio bateu todos os recordes de venda e o índice de sobra de estoque foi 2%. Nossa. E esse case a gente leva para vários outros eventos, né? O UFC a gente faz, o WSL, que é o Campeonato Mundial de Surf, a Copa América a gente fez no Brasil, os Jogos Olímpicos, né? Que foi também outro capítulo à parte, né? A gente produziu camisetas oficiais para todos os... E aí é até legal falar disso, porque eu tentei muito licenciar os Jogos Olímpicos, né? Desde que o Rio foi anunciado, acho que foi 2009 que o Rio foi anunciado, já não me lembro, mas 9 a 12, não sei. Foi anunciado como sede, eu montei projeto, fui no comitê, bati na porta, queria apresentar e assim, levei um monte de porta na cara, né? Faz parte, né? Faz parte. Eles licenciaram na época para Nike e para Malve, que é uma indústria lá do Sul. Em 2015, dezembro de 2015, eles chamam a gente para uma reunião. Fala, cara, a gente tem um problema, a Nike demora 6 meses para entregar e a Malve demora, sei lá, 4. Então tem um hotel... Todos os pontos de venda não tem produto. A galera começou... O hotel de Copacabana, a Mega Store de Copacabana, a loja do aeroporto. Cara, a galera, como é que liga pra Nike, 6 meses, esquece. Não vai funcionar. E aí vem de novo a história da velocidade e tal. E a Dimona pegou o contrato e foi quase 1 milhão de camisetas produzidas para os jogos. E eu lembro, foi um ano assim, 2016 foi um ano pra gente muito especial. Porque a gente não só fornecia, mas a gente tinha licença. A gente podia vender nas nossas lojas. Legal.
Então a gente tinha uma estratégia, como a gente nasceu no Saara, que é um mercado popular, a gente tinha uma estratégia de aproveitar o mercado popular e combater a pirataria com produto barato, produto oficial barato. Isso inclusive foi na época matéria na BBC, essa estratégia. Legal. A gente não tinha pirataria, porque o cara que queria revender, ele comprava oficial, num preço de atacadista, e a Dimona vendia para ele. Interessante. Então a gente acabou virando até um projeto social, porque você dava oportunidade para um pequeno empreendedor que queria também ganhar dinheiro com jogos. Fazer do jeito certo, né? Fazer do jeito certo, não precisa correr da polícia, entendeu? Sim. E foi super legal. E além disso a gente fornecia para os Megastore de Copacabana, a gente montou uma loja dentro do Parque Olímpico, Parque dos Atletas. E eu lembro que dentro do Parque Olímpico, dentro da maior loja oficial que tinha uma parede com um mosaico com todos os esportes. Só que cada esporte era uma camiseta da Dimona com... Tinha umas logos dos esportes, sim, né? Uhum. E cada camiseta representava um esporte olímpico. Eu falei, cara, a missão da nossa empresa é essa, transformar ideias em produtos. É exatamente isso. Legal. São os Jogos Olímpicos representados pelos nossos produtos, e fico até arrepiado de falar. E até hoje essa foto eu dou em treinamento, isso aqui, a Dimona é isso, né? Cada esporte representado numa camiseta e mostrando pro mundo, né? Dando as boas-vindas ao mundo, ao Rio e tal. Eu lembro de eu chorando no Parque Olímpico, vendo multidão, todo mundo de camiseta. E aí, de novo, se tivesse a login da Dimona, todos saberiam, mas naquele momento só eu sabia. E nós fomos convidados depois, nós fomos eleitos uma das 3 empresas de destaque no processo de licenciamento olímpico. Que maneiro. E fomos convidados a dar palestra para os japoneses, que sediariam. Nossa. Mostrando como é que vocês fizeram. Que legal. Foi super legal. Foi um projeto muito bacana. E tem oportunidades nos negócios que, por exemplo, Jogos Olímpicos, eu acho que eu nessa vida não verei outro no Rio, né? Provavelmente a gente não vai ver. Apesar de ter sido impecável, né? Eu acho que foi incrível. Aquelas Olimpíadas, eu lembro dos encontrar gringo na rua e falar, cara, tem que ser todo ano aqui, todo ano não, né? Toda vez aqui é muito legal, o pessoal é muito legal. A energia do brasileiro, né? A energia do brasileiro. E eu acho que isso é uma lição, até para o empreendedor, assim, o empreendedor tem muito essa coisa, caiu, levanta, mas tem oportunidades que não voltam. Sim. Coisas que a gente precisa falar, não, isso daqui eu preciso fazer, preciso dar um jeito porque... Quero participar, né? Quero participar, não importa como, eu vou atrás. Ainda que corra riscos, né? Porque ser empreendedor é isso, você olhar para os desafios e vamos lá, né? Muitos riscos, né? Muitos riscos, né? No caso dos Jogos Olímpicos, a empresa que operava as lojas oficiais era uma empresa da Inglaterra, que abriu um CNPJ no Brasil e ninguém sabia de onde vinha, para onde ia. Então, a gente tinha alguns receios também, né? Sim. Ainda mais essas coisas no Brasil. Enfim, mas deu tudo certo. Foi legal. Então, assim, eventos realmente... tem muitos, né? Hoje a gente existe um segmento muito forte que a gente faz produtos oficiais, que são os eventos dos artistas, né? É uma tendência nova, as franquias, né? Então hoje a gente faz, por exemplo, Van Gogh, que está tendo exposição itinerante no Brasil, rodando o Brasil, a gente faz os produtos. Legal. Frida Kahlo, a gente faz os produtos. Bansky, a gente está fazendo os produtos. E também NASA, a gente operou um evento da NASA em São Paulo e estamos operando hoje, nesse momento, produtos oficiais da NASA em Boston, nos Estados Unidos, uma loja que fica dentro de uma exposição que é o Space Adventure, que homenageia os 50 anos do Homem na Lua. Legal. E tem uma lojinha lá cheia de produtos nossos, que a gente produz na nossa unidade lá de fora. Então, os eventos também já estão começando a migrar para o nosso mercado internacional. Então, vamos entrar um pouco nisso, né? Eu acho que nós dois somos terceira geração assumindo empresas e eu sei que você tem mais gente com você nessa terceira geração. Como é que tem sido essa parte de sucessão? Quais são Porque a gente chega cheio de ideia, né? E tem uma galera que vai, não, faz esse, vamos segurar esse aqui não vamos fazer por isso. E vai ensinando pra gente a tocar. Como é que tem sido esse processo? Segunda geração, né? Uma terceira entrando. A gente é terceira, né? Terceira. Olha, eu tive muita sorte nesse processo. Eu escuto histórias, às vezes, muito horripilantes de famílias
destroem a família e o negócio ao mesmo tempo, né? E é comum isso acontecer. E no nosso caso é totalmente o oposto, né? A gente não abre mão de não brigar. Não abre mão de não brigar e não abre mão de se respeitar enquanto família, né? Tem sido assim até aqui e eu espero que seja assim o resto da vida. Com certeza. Mas eu tive eu fui o primeiro da terceira geração a chegar, né? Engraçado que eu fui o primeiro e eu era o único que não era filho, porque Sim. na verdade é do meu padrasto, né? Então eu levava comigo muito uma cobrança de que, cara, eu preciso provar, sabe? Eu tinha essa coisa, tive até que tratar isso com terapia, né? Mas eu tinha essa coisa Sempre bom, né? Terapia. de que eu tinha que conquistar o meu espaço pelo meu talento, enfim. E aprender junto, mas também escutar bastante. E aí eu sentei na época com o Luiz, né, meu tio. Eu lembro uma das primeiras reuniões que eu tive. Primeiro que eu cheguei no Saara, todo arrumadinho, vim da Craft, né? Sim. Eu lembro calça bege, sapatinho de couro, camisa social, camisa pra dentro. Cheguei no Saara, 48 graus. Parecia um ET, né? Falei, cara, tem uma coisa errada, acho que eu não entendi pra onde é que eu tô vindo. Eu lembro que a loja tinha um monte de caixa no meio da loja, era um outro negócio. Mas o Luiz me chamou pra uma reunião e falou, olha, você vai ter 1 ano pra fazer o que você quiser fazer. 1 ano. O que eu não concordar, eu vou te falar, não concordo, mas a decisão é sua. Olhei pra cara dele e falei, sério? Eu falei, Cara, isso foi o maior exemplo de educação que alguém poderia dar para um jovem chegando numa empresa, né? Primeiro, eu tinha 23 anos, 24, quando eu cheguei na empresa, algo assim. Em tese, para a equipe, é o filho do dono chegando, mas eu era muito jovem, né? Eu não tinha experiência de gestão, né? Isso, inclusive, até hoje eu sinto falta, né? De ter tido essa escola, vamos dizer assim. Eu aprendi na porrada, né? Sim. Mas esse exemplo que ele deu me deu um senso de responsabilidade gigante. E quando ele não concordava, eu ponderava. Então, se fosse diferente e ele não concordasse, eu ia ficar insistindo para fazer, para ganhar o argumento. Como eu sabia que a decisão era minha, quando ele falava que não, olha, eu acho que não por isso, isso e isso. Eu ia para casa, pensava, ponderava, ajustava e fazia só aquilo que de fato eu estava seguro. Então isso me trouxe um senso de responsabilidade muito legal. E não só isso, eu consegui aos poucos implementar coisas legais na época e começar a conquistar meu espaço. E assim, hoje nós somos 6 da família trabalhando, né? Eduardo e o Luiz e os filhos, né? Na verdade, o Luiz tem 2 filhos, o Igor e a Karine. O Igor entrou depois de mim. O Igor é um engenheiro de computação, um cara absolutamente maluco. Todos mais tem absolutamente, né, ele é um pouco a mais do que a média. Entendi. É um cara... Geralmente são fora da curva. Não, ele é fora da curva, não, ele é fora do eixo. É um cara que tem um papel muito importante nesse nosso momento, né? Hoje a Dimona, além de ter toda essa parte tradicional, a gente tem um modelo de dropshipping, de integração sistêmica de software que ele fez. Ele fez o software, né? E hoje a gente está exportando esse software para outros países, inclusive, colocando o nosso software em estamparias na Argentina, nos Estados Unidos, e recebendo grandes indústrias do Brasil querendo entender o que a gente faz. Então já é outra vertical que começa a surgir, a vertical da gente vender inteligência, e certamente isso é uma vertical que ele trouxe e iniciou. Além do Igor, a gente tem a Karine, que é a irmã dele, que acabou de ter uma filhinha e trabalha no departamento financeiro, tá ajudando a modernizar o departamento financeiro. A Fernanda, que é minha irmã, filha do Eduardo com a minha mãe, né? Que pegou uma área de pessoas, né? Que Legal. Ninguém tinha conseguido acertar. E ela começou agora a implementar. A Fernanda é 9, 10 anos mais nova do que eu. Começou a implementar todo o departamento pessoal, do zero, enfim. Legal. Ela estudou... Gestão de pessoas, né? Que é uma coisa que a gente foi crescendo e ninguém tinha essa aptidão, né? Então hoje nós somos 260 no Brasil, né? Caramba. Pessoas e precisava mesmo de alguém para Gerir, né? Para gerir. E ela olhar por eles, né? Eu acho que tem um... exatamente. Então ela está começando esse trabalho.
O business vira de pessoas. Totalmente. Né? E ela tá indo super bem, construindo essa... Ainda bastante no início, mas ela tá construindo um pilar importante dessa gestão. Então hoje, o Eduardo também é um cara financeiro, e o Luiz é uma pessoa que hoje trabalha muito muito do meu lado, mas o Luiz hoje toca a operação da fábrica, né? A maior responsabilidade dele é a parte de compras, produção, fabril, que é um trabalho também que vai para Duque de Caxias quase todo dia. Então, assim, é relação braba, sabe? Sim. E eu fiquei com essa parte comercial, projetos, lojas, enfim. E a gente vai se dividindo e se ajudando. Na verdade, no final do dia, embora a gente divida as funções, assim, todo mundo faz um pouco de tudo, né? E a gente se ajuda muito, a gente conversa bastante, tenta manter o negócio como algo positivo, né? Às vezes a gente vai almoço de família domingo e o assunto é o negócio. Ah, sim. Conheço bem esse clima em casa. A gente acha que a Candy começou, né, falando que era uma loja de camisetas, mas a gente já chegou em venda de tecnologia, né, tecnologia em si, lá fora. Ferramenta. Hoje a Dimona, só para explicar um pouquinho. Cara, é um mundo, né? O dropshipping é uma coisa que a gente começou a postar em 2011, né? Só para explicar o que é o dropshipping. E aí trazendo o conceito de print on demand também, né? Quando a gente consegue produzir depois da venda, a gente consegue oferecer para o mercado a possibilidade da gente se transformar na fábrica de pequenas ou grandes marcas. Então a gente começou a entender que com a digitalização, né, com o comércio digital, e-commerce, todo mundo ia poder vender alguma coisa, né? E não necessariamente você vai vender algo que você queira produzir. Então, por exemplo, um influenciador que hoje está lá gerando conteúdo, o cara não quer gerir camiseta, mas o cara quer vender camiseta. O próprio Brasas não quer gerir camiseta, vende curso de inglês, mas talvez uma loja do Brasas com frases em inglês para os alunos seja um nicho. Isso você escala para qualquer tipo de interesse, né? Sei lá, alguém que hoje fale sobre negócios, quer ter uma loja sobre empreendedorismo, né? Um influencer que fala sobre sustentabilidade, quer ter uma loja que fale sobre assuntos ligados à sustentabilidade, enfim. Então hoje qualquer pessoa que tem audiência tem um público-alvo, né? E a gente entendeu isso lá em 2011 e começamos a construir esse sistema onde a gente integra plataformas de e-commerce com a nossa fabricação, né? Então, exemplos, vamos falar do Brasas, né? O Brasas quer montar sua loja. Aliás, se quiserem montar a loja... já estamos dando ideia, hein? O pessoal do marketing está até saindo. Montar uma lojinha com, sei lá, vamos botar os alunos para criar as frases com tema tal. Sei lá. Ou o próprio Brasas quer fazer uma campanha, enfim. Vai lá, sobe as estampas, integra via sistema com a Dimona, e toda venda que o aluno do Brasas comprar na loja do Brasas, o nosso sistema vai lá, puxa a venda, captura, e a gente transforma esse pedido, fabrica a camiseta, estampa e despacha direto para o aluno, né? Então... Aí já fica mais fácil. Exatamente. A ideia é muito legal. Achei interessante a ideia. Hoje a gente business aqui hoje. Já a nossa lojinha vai estar aí, ó. E hoje você tem lojinhas, tem pessoas hoje pequenininhas que vendem 2 camisetas por dia e tem marcas que usam a nossa fabricação, marcas de camiseta que hoje estão estabelecidas no mercado, mas que usam toda a nossa infra de produção. E aí na pandemia, como todas as marcas precisaram ir para o digital, uma grande vantagem da estamparia sob demanda é que você não precisa limitar a quantidade de estampas. Você pode lançar infinitas, que você não vai produzir antes de vender, né? Você não tem o custo do estoque. O dinheiro não está na frente, né? Não está na frente. Quem tem o custo de estoque somos nós, a Dimona. A fábrica, a malha, tá tudo lá. Mas antigamente as marcas tinham que fazer as apostas, né? Pô, eu criei 50 estampas, mas eu só tenho dinheiro para lançar 20. Então elas descartavam 30. Hoje não. Lança os 50, deixa o cliente escolher. Bota todos os tamanhos, é isso. E é isso, o que vender a gente vai produzir. Então isso mudou completamente a curva do negócio. Isso muda o fluxo de caixa de quem está começando ou vendendo. E qualquer pessoa hoje você pode abrir uma loja de camiseta com praticamente custo zero. E vira uma fonte de receita. Exatamente. E quando você traz isso para o mundo de redes sociais, cara... Sim.
né? Onde você tem gente vendendo tudo o tempo todo, audiências, pessoas conectadas o tempo todo e nichos, né? Então a venda de nicho é super legal, né? Hoje a gente tem lojas de todos os temas possíveis e imaginários, desde lojas de memes, lojas de marcas, lojas de partidos políticos, lojas de tudo. Legal. Né? Conectadas com a gente. Realmente e aí a gente, um mundo, né? Na pandemia, o que começou a acontecer? Marcas lá de fora, plataformas lá de fora, tem muito medo do Brasil, né? O Brasil tem essa fama de ser um país muito difícil. Por que será? Não né? sei por que eles têm essa ideia. Entendo. Também não entendo. Super simples É. ser empreendedor aqui. Exatamente. E o que a gente começou a fazer? Pô, a gente começou a procurar algumas plataformas. Cara, quer vender no Brasil? Integra com a gente, não precisa abrir empresa aqui. Deixa que a gente resolve. E a gente começou a trazer players internacionais para vender no mercado brasileiro, através da Dimona. E quando veio a pandemia, que todas as marcas foram para o digital, teve uma escassez lá fora. Não tinha quem imprimisse mais. Não tinha. Print on demand era uma coisa ainda. E aí os clientes de lá de fora começaram a ligar: cara, eu preciso de gente aqui para imprimir pra gente. Pelo amor de Deus, nos ajuda e tal. E a gente falou: cara, vambora. E aí abrimos em 2020 essa primeira operação nos Estados Unidos, em Miami. Quem levou essa bandeira pra lá? O Igor, que é o fora O do gênio. eixo, montou adaptou o sistema para lá, integrou com essas plataformas lá de fora e começamos. 2020. É uma empresa super nova lá, né? Dentro do nosso... Enfim, vai fazer 3 anos. No meio de... Isso tudo no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, ele ficava 15 dias no México para fazer a quarentena. Nesses 15 dias, ele ficou trancado fazendo o sistema dos Estados Unidos. Nossa. Não deve ter visto Realmente, nem a E um luz filho, do fora sol. do eixo, um fora filho do recém-nascido em casa. Mentira. Nossa. E ele Que abriu uma... esposa, hein? Palmas pra ela também. Palmas para Tamar. Tamar, obrigado. Mas assim, hoje eles estão lá vivendo nos Estados Unidos, né? Enfim, já até Sim. nasceu o segundo filho deles. E a gente, em 2022, abriu já a segunda operação americana em Chicago. Então já temos 2 operações lá em menos de 3 anos. E temos mais de 20 mil lojas integradas nos Estados Unidos. Nossa. Muito interessante. Do tem gente- Saara pro mundo. E tem gente que acha que a Dimona é uma lojinha no Saara até hoje. Eu acho que essa noção é... Hoje lá a gente provavelmente vai dobrar esse ano o volume de faturamento de entregas referente ao ano passado. E tá de vento em polpa lá. Lá é um mercado que a gente tá muito surpreso. E uma coisa legal é que a gente chegou lá achando que a gente ia jogar Série C, né? Sim. Pô, Estados Unidos, os caras devem ser fora. Chegar aqui pequenininho. A gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Cara, é o oposto, cara. A gente chegou lá e assim, como a gente no Brasil tem que se virar nos 30, lá é diferente. Lá o cara tem tudo mais mastigado, tudo mais fácil, mais previsível. Aqui não tem previsibilidade de nada, né? Como diz o ditado, no Brasil até o passado é incerto, né? Então no Brasil você tem que lidar com tudo, né? Você tem que lidar com Se a gente ficar elencando aqui, legislação, você tem que 30 lidar dias. com A própria imprevisibilidade mesmo, né? De todas as Tudo. situações. tudo. Cliente, Eu acho mercado. que a incerteza é uma das piores coisas que a gente tem que lidar aqui. Nunca exatamente. sabe. Só que isso traz para o empreendedor brasileiro um diferencial que, aliás, empreendedores brasileiros, onde é que eu olho? Aqui nessa aqui. Empreendedores brasileiros, saibam disso. O diferencial que nós temos como empreendedores não existe no resto do mundo. Criatividade, capacidade de resolver questões, multitarefas. Isso tem um super valor, cara, Sim. que lá a gente não enxerga aqui, chega lá fora. Você fala, pô, e a gente chegou lá fora e a gente entendeu um ano depois que o nosso software de integração é o melhor que tem nos Estados Unidos. Nossa, que legal. Então as estamparias de lá, elas estão lá no manual, estão lá trabalhando, mas assim, a maioria não está conectado como a gente está, né? Então a gente hoje cresce muito lá fora, muito porque, não como uma estamparia de camiseta, mas como uma empresa de tecnologia. Uhum. Porque lá a gente está conectado com plataformas. E quem está do outro lado das plataformas é a turma de tecnologia. Então, qual é o nosso diferencial lá? O cara, ao invés de fazer reunião, o cara nossos clientes, né, que são as plataformas, Sim. ao invés de fazer reunião com o dono de uma estamparia, eles fazem reunião com o engenheiro de computação, que é o Igor. Então, os caras falam a mesma língua, então eles conseguem implementar rapidamente soluções para o mercado que
que com um empreendedor convencional que não entende tecnologias não consegue. Então os caras começaram a falar, pô, vamos apostar nessa Dimona? Essa Dimona aí, pô, os caras fazem. Os caras implementam. Pô, os caras ficaram 3 anos para fazer uma implementação numa outra empresa. Fizeram com a gente em 1 semana. Nossa. Né? Então a gente começou a ficar famoso lá fora como a marca da tecnologia, enfim, que consegue dar soluções e tudo. E, cara, eu acho que lá fora, essa mistura, né, familiar, a mistura do Saara, que tem uma super importância nessa história, né? O Saara é uma escola, é um comércio pujante, vivo e, enfim, com muitas histórias, trazendo tecnologia, experiência, um mercado em crescimento de estamparia sob demanda lá fora. Acho que a gente pretende muito em breve ter outras operações lá fora, né? A gente quer chegar em Nova York e quer chegar na Califórnia também. E vocês foram por conta própria ou teve investidor na jogada? A gente teve um sócio lá fora que foi importante para levar a gente até lá, mas que deu errado a sociedade. A sociedade é uma coisa complicada. Foi o primeiro sócio fora da família, mas a gente não conseguiu. Só no business de lá? Só de lá. Então durou 1 ano a nossa permanência com ele, a gente teve que sentar e resolver, porque não estava fluindo. Muita diferença cultural, muita diferença de perspectiva, de tratamento, que a gente não estava acostumado. E a gente falou, cara, não tá legal, vamos resolver. E resolvemos, hoje a empresa é 100% nossa. Legal. Essa questão que você falou da internacionalização da empresa, como vocês oferecem serviços lá para fora, né? Essa integração que vocês fazem faz com que a empresa lá de fora comece do zero? Não, né? É o contrário, na verdade. Lembra que você comentou que essa integração de Dimona com a empresa lá fora, vocês fazem toda essa conexão, então isso para eles vamos dizer assim, um ponto positivo gigantesco, porque eles não precisam começar do zero. Eles já estão com meio caminho andado. Na verdade, hoje, dentro dessa nossa sistemática, qualquer pessoa pode vender produto personalizado sem botar um real na frente. Né? Então você tem de tudo lá. E os Estados Unidos é o país da t-shirt, né? Lá tudo é camiseta. Tudo vira camiseta. Tudo. Você vai, cara, num boteco tomar uma cerveja, tem a camisa do boteco lá à venda, né? Qualquer coisa lá tem camiseta. Lá, sei lá, você vai num jogo de beisebol. Sim. Alguém fala alguma coisa lá numa entrevista, no dia seguinte tá lá, fala do cara, e a galera compra, né? No Brasil você tá começando também a fortalecer, mas lá Então, assim, qualquer pessoa lá pode vender produtos, né? Lá fora, que é super legal, lá a gente não fabrica camiseta. A gente, lá tem indústrias muito consolidadas, né? No mercado americano, que o próprio americano já conhece. E já sabe qual o tamanho dele, daquela indústria. Não tem... É diferente do Brasil, que não tem essa padronização. Não tem. Lá tem. Lá tem, sei lá, 3 ou 4 marcas que fabricam milhões de camisetas por dia. E o nosso sistema está conectado com esses distribuidores. Então a gente recebe diariamente, sei lá, vamos supor, recebemos 1.500 pedidos hoje. Né? O nosso sistema vai lá, consolida quais são as camisetas, cor, tamanho, e já manda para os distribuidores. Em 12 horas, os distribuidores me entregam a camiseta na ordem no meu centro de operação. Então lá é on demand 100%. Lá é on demand e eu pego, estampo e despacho. Né? Despacho em média em 48 horas. A camiseta personalizada com a marca do cara, com a estampa do cara, com a etiqueta do cara. Então, realmente, assim, qualquer um pode vender qualquer coisa. E nossa fila de produção, se você, enfim... Quem quiser, pode até no nosso canal no YouTube, tem alguns vídeos legais. Legal. Qual é o nome do canal? Dimona. Dimona. Vem uma fila com todos os tipos de estampas, né? A gente fica rindo às vezes, porque... Tem de tudo. Tem de tudo. No Brasil, na eleição, era muito engraçado, né? Porque... Nossa. Tinha as lojas de todas as vertentes, uma do lado da outra, e você imprime a caneca de um, imprime a caneca do outro. Virou até comprar a toalha do homem, ou toalha do outro, né? Virou camisa de um, camisa do outro. Enfim, de novo, nós somos a ferramenta. Sim, lógico. Pra isso. Pelo amor de Deus. Com certeza. E a gente está falando bastante sobre empreendedorismo, né? Você falou sobre essa questão da gente valorizar os aspectos do empreendedorismo no Brasil, né? Como que funciona isso, como que a gente tem no Brasil questões que são valorizadas, que precisam ser valorizadas, né? E falando ainda sobre esse tópico de empreendedorismo, na sua opinião, você acredita que estudar
o estudo, no geral, faculdade, estudo, é o único caminho para quem quer trabalhar com empreendedorismo? Fazer uma faculdade, fazer um curso específico, você acha que é o único caminho? O único não, com certeza, mas é importante. Sim. E assim, sem querer... E aproveitando que eu tô no Brasas, uma coisa que eu gostaria de ter me dedicado mais e que eu falo pra todo mundo, cara, aprendam línguas, cara, é muito importante. Muito importante, né? No mundo Abre global. muita porta. Não, assim, hoje, assim, se você não falar inglês, vai te custar, ao longo da sua vida, oportunidades. Fato. Então, graças a Deus, eu pude estudar inglês. Morei fora, né, como eu falei, então estudei lá Acho fora. que solidifica a língua também, né? E mesmo assim, às vezes, você senta numa reunião de negócios e Falta vocabulário, né? você tem que ficar muito concentrado, você, às vezes... como eu não tô morando lá, quem tá lá é meu sócio, então, às vezes, eu tenho um pouquinho de... Cara, tem que ficar bem atento e tal. Então, assim, eu acho que línguas é uma coisa muito importante. Me arrependo de não falar outras línguas, quero... Aliás, depois me dá aí uns descontos aí pra fazer uns cursos. Não, vamos botar a galera da Dimona toda pra falar inglês. Então, assim, acho que estudar línguas é tão importante quanto estudar uma faculdade, tá? A faculdade, ou enfim, o estudo em si, ele mudou muito, né? Na época que eu me formei em 2007, não era... Hoje você tem curso de tudo, de todos os tipos, e cursos homologados, não homologados, cursos... É até difícil saber, né, o que escolher. Mas acho que se atualizar é muito importante. Ler bastante, ler artigo, enfim, estar conectado com o que as pessoas estão falando. Mas acho que a vivência é a vivência. Né? A vivência... Barriga no balcão não é um dos maiores formas de aprendizado. Se você quer empreender, assim, não adianta empreender com teoria. Não vai rolar. Né? Eu lembro quando eu cheguei no Saara, tinha acabado de me formar em administração, você aprende os 4 P's, né, na administração. Aí eu cheguei no Saara, cara, um sol escaldante, o cara passando com um carrinho no teu pé, mó barulho, gritaria. Eu falei, cara, nada do que eu estudei tá aqui. E olha isso aqui, lotado de gente, né? Então, assim, nada é exagero. Algumas coisas, o preço tá lá, enfim, tem umas coisas lá, mas assim... A teoria, em tese, né? A gente a prática é outra, né? Não, totalmente. A teoria é teoria, prática é prática, treino é treino, jogo é jogo. Mas é importante ter. Sim. Né? Te dá uma noção, né? Do que você vai encontrar, pelo menos, né? Total. Então, assim, eu acho que as experiências de vida ajudam muito. Eu acho que assim, quer empreender? Primeiro, tem que treinar a visão do empreendedor, a visão da oportunidade, né? Eu, ao longo da minha trajetória... Não trabalhei com outras coisas, fiz muitas festas, eventos, né? Fiz mais de, 50 festas com venda de ingresso no Rio, né? Fazia festa no Pier Mauá, festas grandes, fazia festa para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, que eu era sócio, produzia e tal. Começando lá atrás na história da Austrália, da festa brasileira. Então, assim, às vezes as pequenas ações, você nem tá imaginando no que aquilo vai dar. Você tá aprendendo um caminhão de coisa. Tá aprendendo, tá abrindo porta, conhecendo gente. Às vezes alguém que vai fazer um negócio pequeno com você aqui, daqui a pouco tá numa outra posição e lembra de você. Então, acho que isso vale, inclusive, pro meu negócio hoje, né? Às vezes o cliente chega para fazer 2 camisetas e o meu vendedor, às vezes, não tá tão disposto a atender. Eu falo, cara, não é isso. Esse cara de 2 amanhã vai fazer 2.000. Né? E é isso. Acho que empreender é estar antenado. Eu só acho que hoje em dia romantizam demais o empreendedorismo. As pessoas acham que é um botão que você aperta e que você vira empreendedor. E não é isso. Né? Não é isso. Se você não tiver dedicação, constância, você tem que persistir demais, sabe? Para você empreender, você trabalha com pessoas. E as pessoas nem sempre estão compradas no teu projeto do dia para noite. Então é um processo você fazer as pessoas entenderem o que é o impacto da ação delas no negócio. Porque sozinho você não chega a lugar nenhum, né? Mas ao mesmo tempo é difícil lidar com as pessoas, é difícil fazer as pessoas entenderem. Isso é um processo dia a dia. Tem coisas que eu falo hoje que eu falo há 16 anos, todo dia. Né? E aqui eu continuo falando. Às vezes chega a pessoa, vou dar treinamento para turma nova que às vezes eu dou, e eu falo mesmo, cara, vamos lá, gente, vocês vão escutar isso, toda vez que eu passar por vocês eu vou falar isso. Né? Então, assim, empreender é um ato é um filho, né? É domingo, é sábado, é de noite. 24 horas por dia. Choveu e molhou a loja, alguém precisa
tomar uma ação, é um cliente que tá ali reclamando e precisa de uma solução. Até hoje, por exemplo, reclame aqui da Dimona. Existe reclamação, claro, Sim. ainda mais personalizada. Mas até hoje eu ligo para os clientes. O cliente entra lá no Reclame Aqui, eu pego o telefone, nem sempre, mas muitas vezes. Oi, me apresento. Vamos lá, deixa eu entender o que aconteceu com o teu caso, a gente vai resolver. Nossa nota lá hoje é 9,5, sei lá. Uma nota muito boa. Porque os problemas acontecem e vão acontecer. Mas a gente é uma empresa com a cultura da preocupação. A gente bota, às vezes, a preocupação na frente do lucro até. Cara, eu preciso... Eu te mando outro, eu resolvo, cara, vamos conversar, deixa eu entender, mas vamos ser justos. Sim. Porque tem os clientes também que, às vezes, abusam da boa vontade, querem falar, não, aí também não tá justo, né? Mas vamos ser coerentes. Se você for coerente, a gente vai resolver tranquilamente. E eu acho que é isso, às vezes você tá na frente, dá o exemplo, né? Às vezes o cliente vem com uma reclamação, o vendedor tá tendo uma tratativa não tão legal, eu sento do lado, cara, vamos ligar, deixa que eu vou ligar aqui, fica do meu lado. Né? E você dá o exemplo, cara, é assim, todo mundo quer ser bem tratado, né? E as pessoas estão acostumadas a serem maltratadas. Então quando o cara vê que do outro lado tem o dono de uma empresa te ligando, falando, cara, olha só. Vamos resolver, né? Desculpa pelo que aconteceu, eu acho que teve um erro, eu acho que também, a tua arte também não tá legal, eu acho que é importante também a gente ver do teu lado como é que a gente pode te ajudar a ajustar. Mas a solução é sempre o nosso objetivo. Legal. E nessa parte de empreendedorismo, acho que pegando um pouco da história, tem alguma frase lá que vem do Severin de que vocês mantêm muito o que ele falava? Tem uma frase dele muito difícil. Porque assim, quando você empreende, muitas vezes você toma iniciativas que podem não dar certo. Nem tudo dá certo, né? E antes de eu entrar na empresa, a primeira loja da Hering do Rio foi uma loja que nós éramos franqueados. Nós, a minha família. E deu errado. Era no Shopping Tijuca. Hering Store na época. Foi o primeiro. Foi um investimento enorme que a família fez. E 4 meses depois que a loja abriu, o Severin chamou os filhos e falou, vamos fechar. E uma frase que ele fala é, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Então, às vezes, no mundo empreendedor, pode parecer uma frase negativa, mas é uma frase importante para você saber. Cara, às vezes você tem que mudar o rumo, às vezes você tem que ajustar, você tem que saber desapegar uma ideia, se não estiver rolando, e ajustar, e aperfeiçoar. Até recomeçar, se for preciso, né? Exatamente. Então, assim, os filhos não queriam fechar. O orgulho dói, né? O orgulho e o dinheiro investido, né? Então, assim, cara, vamos lá. Vamos salvar. E aí estamos aqui hoje, sei lá quantos anos depois, com uma empresa com 260 pessoas, com operação lá fora. De tecnologia, dropshipping, disso. Talvez se a gente ficasse que agarrado um lá naquela loja lá atrás, talvez nada disso fosse possível acontecer. Então, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, é uma frase que eu escutei bastante. Legal. Do meu padrasto, do Luiz, etc., que vem do Severin. Eu tive pouco contato com o Severin no dia a dia, né? Quando eu entrei na empresa, ele já estava bem velhinho, já idoso, um pouco já no final, mas eu tive a oportunidade de trabalhar alguns meses com ele, assim. Legal. Isso eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o George. Ele faleceu antes de eu nascer. Então acho que... A memória que eu tenho dele no trabalho é quando eu preparei o primeiro PowerPoint de resultado e fui mostrar para ele. E eu não sei se ele já tinha visto um PowerPoint de resultado da empresa dele, né? E ele olhou pra mim e falou, pô, muito obrigado. Eu não era muito próximo dele, porque, enfim... Sim. Não era meu avô, de fato, embora eu considere, por ser pai do meu padrasto, que eu considero um pai, mas eu não tive essa relação de neto com ele. Mas eu tenho essa memória muito forte dele me agradecendo, assim, né? Por estar ali. Acho que ele teve uma visão, ele entendeu que ia ter continuidade. Acho que isso foi muito legal. Legal. Bom, a gente tá praticamente no fim, né? E a gente queria fazer uma última pergunta para você. Só para saber se você quer deixar um abraço ou mandar uma mensagem para alguém. Um beijo. Aí você olha para essa câmera aqui e faz a sua publi também. Fala da Dimona. Quer dizer, já fez, né? Mas pode fazer mais, pode fazer mais. Quero mandar beijo pra muita gente. Pode mandar. Vai fazer igual a Xuxa. Né? Não, eu queria agradecer aqui o espaço. Dizer que se você precisar fazer a camiseta para você, para sua marca, para o seu projeto, entre em contato com a Dimona, entra no site.
liga pra gente se precisar. A gente tem um atendimento online, digital, mas a gente também tem um atendimento humano se precisar, ligar, mandar WhatsApp, a gente responde, enfim, a gente quer entender o que você precisa. E assim, aproveitando que a gente está falando de negócio, eu queria, na verdade, mandar um agradecimento a todo o nosso time, nossas costureiras, vendedores, estampadores, estoquistas, artes finalistas, enfim, todo mundo que faz da Dimona esse projeto de 5 décadas, né? E que ao mesmo tempo nos faz sentir cada vez mais que a gente é uma startup. Isso é muito legal. É uma empresa com tanta história e que está sempre olhando para frente com uma perspectiva nova, e parece que cada dia que passa a perspectiva é maior. E é o contrário do que acontece com as empresas, né? Geralmente as empresas vão afunilando e a gente consegue sempre oxigenar. E nada disso seria possível sem essa turma toda aí que tá no dia a dia com a gente. Então, mandar um beijo para todos vocês. Muito legal, Léo. Olha, a gente separou um presentinho para você, para registrar esse dia, sua vinda aqui, e para te agradecer por ter aceitado o convite, ter topado essa conversa, esse bate-papo, que foi muito legal. Eu que agradeço. Vou abrir, né? Então tá. E a gente é cliente da Dimona, a gente pode confirmar e garantir que a gente é um cliente super satisfeito. Que bom. Agora você tem um pedacinho do Brascast com você. Eu não fui no Jô Soares, mas vim no Brascast. Tá vendo? Léo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. A gente deseja muito sucesso nos seus empreendimentos, que a Dimona venda muito mais camisetas, que a gente faça mais projetos com brasas, né? Gostei muito da ideia da lojinha. A lojinha do Brasas vai sair em breve. Vem Por aí. favor, contem com a gente. Vem aí, lojinha do Brasas. E vamos botar a turma lá de mão para estudar inglês também. Fechado. Isso aí, fechado. Obrigadão, Léo. Botar essa parte internacional aí, toda daqui. É isso. Fechada, vambora. Muito bom. Obrigado, Valeu, gente. cara. Obrigado. Se você assistiu até aqui, obrigada pela sua participação. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, para você acompanhar o conteúdo que o Brasas posta. Até o próximo episódio.